Olá, para quem não me conhece, eu sou Monique Garcia, especialista em biscoitos decorados, proprietária da Maria com Açúcar, um ateliê de confeitaria artística localizado aqui em São Paulo, mãe e empreendedora. Nessa semana eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para aprender a fazer lindos biscoitos decorados e iniciar nesse ramo do absoluto zero. E é engraçado que quando eu falo isso, as pessoas acham engraçado, né? Como assim, Monique? Parece muito bom até para ser verdade tudo isso. Mas a resposta é simples. Se você já teve contato com biscoito decorado, não deu muito certo, ou ainda não teve contato nenhum, eu quero te mostrar como é possível durante esses dias que estaremos juntos. Mesmo porque, se eu não fosse o exemplo vivo disso, ou não tivesse visto de perto, né, exemplos de alunas minhas que também conseguiram, eu também duvidaria. Então, se esse caminho, né, deu certo para mim e também para outras pessoas, pode funcionar para você também. Pode ser aplicado para você também. Eu sou professora de educação infantil e consegui com os biscoitos, né, ter uma segunda renda, porque eu só tô dando aula em um horário, então assim, todo mundo sabe que o salário de professor é pequenininho, então graças aos biscoitos eu consegui, né, complementar esse salário para ter uma qualidade também, né, de vida, a gente poder aproveitar um pouquinho mais, poder fazer uns passeios. Então assim, eu só tenho que agradecer a Monique, e a Deus por ter colocado a Monique na minha vida na hora certa. Um beijo. E olha, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que o fato de você já estar assistindo esse vídeo não é um mero acaso. Eu acho que eu tenho, na verdade, a plena convicção de que o que você vai assistir ao longo desses dias junto comigo vai trazer mudanças significativas para você, como já trouxe para muitas outras pessoas. E eu costumo dizer que os biscoitos decorados são iguais àqueles jingles, sabe? Aquelas propagandas que tem musiquinha que a gente fica, quando a gente se pega no dia, a gente tá cantando a musiquinha da propaganda. Pois é, assim que a gente tem contato com o biscoito, é algo muito engraçado que fica assim e acaba influenciando mesmo o nosso dia a dia, nossa vida, né? Então, uma coisa eu posso garantir para vocês, que vocês não vão sair daqui como vocês chegaram. Tudo que eu vou passar aqui para vocês durante esses dias são coisas que eu aprendi que funcionaram para mim, né? Depois de bater a cabeça, depois de a gente acaba adquirindo alguma experiência, né? Uma bagagem que eu quero passar aqui para vocês. Afinal, não é tão simples assim. Você vai lá, digita na internet sobre biscoito decorado, pega uma receita, pega o passo a passo do glacê. Não é tão simples assim, né? Então, você precisa entender o contexto, você precisa entender a técnica correta, o negócio, né? E treinar muito. Então, eu tô falando isso pra vocês agora, por quê? Porque quando eu precisei, naquela época que eu comecei, eu não achei orientações assim, não com essa abordagem. E antes de começar efetivamente aqui a mostrar o passo a passo, eu acho que é importante vocês entenderem assim sobre o mercado, né? Sobre o biscoito decorado. Então, um dos produtos que eu mais vendo hoje, gente, é o biscoito decorado, tá? Eu já perdi as contas de quantos clientes eu já conquistei só pelo fato de eu fazer biscoitos decorados e a minha concorrente não fazer. Então, é um diferencial, tá? E por quê? Porque é um produto que chama muita atenção, já tá assim no mercado há muito tempo e por incrível que pareça não sai de moda. As mães que fazem festas infantis, elas fazem questão de ter o biscoito decorado
mesmo porque ele é delicioso, né? Então, eu cansei, né, de ouvir dos clientes: nossa, Monique, os biscoitos foram a sensação da festa, pedindo indicação, sabe? Então isso é muito gratificante, tem esse lado bem famosinho aí, vamos dizer assim, do biscoito decorado. Além disso, ele é um dos produtos que tem um lucro muito alto, né? Isso pra gente que tem um negócio, que faz um trabalho artesanal, é muito importante. Então, imagina só, você faz a venda, né, de um pedido mínimo de biscoito decorado, e você tem um retorno, né, em dinheiro, descontando aí tudo que você gastou para fazer. Você tem um custo para fazer. Então, o lucro que você consegue com a venda desse biscoito, ele é maior do que se você tivesse pegado esse dinheiro aí de custo que você fez, produziu o biscoito, investido ele na poupança por um ano, não ia dar o mesmo lucro, a mesma rentabilidade, tá? Então, ele é um produto bem lucrativo. Definitivamente é uma boa oportunidade de negócio, né? Não tem como negar. Não exige investimento inicial significativo, né? Ou seja, você consegue iniciar aí na sua própria casa, na sua cozinha, né? Utilizando as coisas que você já tem aí disponível, né? Quando eu comecei, né? Eu moro em apartamento. Eu comecei e fazia lá na cozinha do meu apartamento. Nunca senti dificuldade nenhuma de fazer. Ele não exige uma grande estrutura como outros negócios exigem, né? E isso é bom. Além, né, de propiciar você, né, ter um negócio próprio, ter mais tempo com a sua família, mais tempo para você, né? Então eu lembro até hoje, assim, a sensação que eu tinha quando eu podia levar e buscar minha filha da escola, né? Ou, por exemplo, fazer uma caminhada entre uma encomenda e outra, né? As atividades do dia a dia ficavam muito mais fluidas, né? Esse é o lado bom. E isso não tem preço. Sem contar, né, o lado terapêutico de tudo isso. O biscoito decorado, ele é artesanal, um trabalho manual, e já foi comprovado cientificamente que os trabalhos manuais, eles aliviam o estresse, né? Estimulam a autoestima, melhora o estado emocional. Então, para mim, além de um negócio, também é uma terapia. E por que eu tô falando tudo isso para você? Porque existe uma forma de você também conseguir alcançar esse resultado, essa realidade, tá? Se você ainda não conseguiu, ou é porque você ainda não achou um caminho assertivo, ou não tem ninguém ali para te guiar, para te mostrar o melhor caminho, que fica muito mais fácil, né? Então, eu tô aqui junto com vocês, né, para poder te guiar e para que você comece agora, né, a colocar tudo isso em prática e também possa alcançar esses resultados. Você não tá sozinha. E pra gente já ir pegando aqui um pouquinho mais de intimidade, né, pra gente ficar mais à vontade, eu vou contar rapidamente como comecei, né, como que aconteceu comigo. Eu era advogada, né, e trabalhava em empresa, horário, aquela rotina, né, de empresarial. Só que assim, eu sempre tive vontade de ter alguma coisa minha, assim, que a minha energia toda fosse dedicada naquilo, tá? E isso efetivamente se concretizou, né, essa ideia, quando a minha filha nasceu. Por quê? Porque eu sempre quis ali ficar um tempo com ela, me dedicar e o negócio me propiciaria isso. Mas na época eu não sabia por onde começar, né? Eu fiquei bem perdida, porque quando eu comecei a pesquisar, eu falava, meu Deus, o que eu sei? Não sei nada de diferente, né? O que eu posso fazer? Eu tenho dinheiro para investir?
porque todo negócio, até franquia, precisa de muito dinheiro. Uma coisa é certa, eu só sabia o que eu não queria, que era voltar para a mesma rotina entediante, desgastante de antes. Foi então que um dia, né, eu pesquisando ali no Facebook, apareceu um anúncio de aprender a fazer cupcake. Aí eu entrei no site por curiosidade e tinha vários outros cursos. E como eu sempre achei muito fofo biscoito decorado, já tinha tentado fazer em casa, eu falei, vou fazer esse. Fui lá, me inscrevi. E me apaixonei, gente. Foi algo assim, tipo amor à primeira vista, assim, porque é muito gostoso, assim, quando você faz ali o primeiro, sabe, que você consegue decorar, é uma sensação indescritível. E foi quando me deu um estalo de falar, poxa, pode ser uma oportunidade de negócio, né? E só que não foi tão fácil como eu imaginei que fosse, tá? Foi muito difícil, na verdade. Eu cheguei, fui fazer as coisas lá, separei, comprei tudo. Só que quando você tá sozinha, não é igual quando você tá com a professora. Então, deu tudo errado, sabe? E assim, eu tentei inúmeras vezes. Foi muito desgastante, né? E aí começa um processo de, eu não sei, não tenho habilidade, não sei, não nasci pra isso. A gente acaba tendo esses pensamentos, né? Eu cheguei a pensar em desistir e ver outro negócio, né, pra mim. Foi o que cheguei até esse ponto. E aí, quando eu pensei realmente em desistir, algo dentro de mim, né, falou, não, persiste mais um pouco, né, você não é assim de desistir fácil, você não pode desistir fácil. E foi quando eu fui procurar, né, outros cursos para fazer, fui juntando, né, o aprendizado em cada curso. Afinal, aquele que eu tinha feito, ele só era o básico, só me ensinava ali muito rapidamente o básico. E isso não estava sendo suficiente. Então, eu juntei os outros cursos com outros conhecimentos, outras técnicas, reuni tudo isso e até o dia que eu não errei mais, eu consegui fazer a minha primeira fornada aí de biscoitos perfeitos, consegui fazer o glacê, ficou bem bonitinho. E aí eu mostrei pra família inteira, né? Aí aquela coisa foi demais, assim, foi meu êxtase. E desde então não parei mais, aí eu fui me aperfeiçoando, os pedidos foram surgindo, né? Principalmente por indicação, muito boca a boca. O negócio foi tomando forma e eu fui conquistando cada vez mais clientes. E estou aí desde então, construí esse meu negócio do absoluto zero, sem experiência nenhuma em confeitaria, gente. Eu falo isso, as pessoas riem, mas assim, não é brincadeira, eu não fazia nada na cozinha, nada. Então eu acho que às vezes a gente acaba também despertando habilidades quando a gente também se permite, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, se isso funcionou pra mim, aconteceu comigo, pode acontecer com você e com outras pessoas, né? É possível. E depois de um tempo, né, de ter ali todas as encomendas, a minha cartela de clientes, as pessoas começaram a perguntar, você dá aula, você dá curso, você ensina isso? E eu falei, não ensino, assim, não sabia também. Foi outro desafio pessoal para mim, ensinar isso daí para outras pessoas, né? Então, comecei a abrir turmas presenciais e as pessoas foram elogiando, eu fui vendo o resultado, né, que isso era proporcionado, né, na vida dessas pessoas. Elas saindo daqui do ateliê, nossa, nem acredito que eu consegui fazer,
consegui abrir um negócio, eu montei uma página no Instagram, o pessoal já tá pedindo. Então, assim, isso hoje é o que me motiva, de verdade. Não é papinho, sabe? Eu fico muito, muito feliz mesmo em saber que eu posso compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu faço parte de vamos dizer assim, uma comunidade de pessoas que buscam o progresso, que buscam o aprendizado, né? Que se permitem. Então, é isso, né? Acho que agora chegou o momento, né? De eu te ensinar, então, para você também poder começar agora com a base do negócio, tá? Que é o biscoito amanteigado. Então, agora eu vou te ensinar todas as técnicas que você precisa saber para ter biscoitos perfeitos e de forma que você fique mais segura, né, na hora de fazer aí na sua casa. E a partir de hoje, eu já quero trazer essa bagagem aí, todo esse aprendizado e compartilhar aqui com vocês nesta jornada durante esses dias aí. Hoje eu já quero ensinar para vocês a base do negócio, tá? Que é o biscoito amanteigado. Afinal, antes de pensar em decoração, a gente tem que ter uma boa base aí para o seu negócio também dar frutos, certo? Então eu vou dar aqui todas as dicas para vocês, vou ensinar agora o passo a passo para que você consiga fazer aí na sua casa, tá? Para que os seus biscoitos saiam perfeitos do forno. Então, aqui vai uma dica, chega de pegar receita de internet, do Google, eu sei que eu já fiz muito isso e eu ficava com muita raiva quando eu fazia tudo certinho e saía do forno, os biscoitos pareciam uns monstrinhos. Então, chega disso e vamos começar agora dar esse primeiro passo para vocês conseguirem fazer os seus primeiros biscoitos. E agora chegou o momento de eu ensinar a vocês a receita do biscoito amanteigado. Estou aqui com os ingredientes e vou ensinar todo o passo a passo para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, tá? Eu vou precisar de 150 gramas de manteiga, 280 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de açúcar refinado, um ovo e meia colher de chá de essência de baunilha. Qual que é o método que a gente utiliza na maioria das massas amanteigadas? A gente vai fazer uma farofinha com os secos. Então eu já tenho aqui no meu bowl a farinha, a manteiga e vou acrescentar o açúcar, que também é seco. E aí a gente vai fazer uma farofinha com as mãos mesmo. Caso aí na sua casa você queira utilizar a batedeira, tem que ser uma boa batedeira para não estragar aí o seu eletrodoméstico, tá? Porque depois forma uma massa, então eu recomendo que fique atento a isso. Aqui no ateliê a gente faz tudo na mão, mesmo em quantidades maiores, porque é tão rápido e tão fácil que não precisa da batedeira. Então, a gente vai fazer aqui a nossa farofinha com a manteiga, colocar a mão na massa mesmo. Aqui a gente faz uma farofa apenas para que não fique nenhum pedaço muito grande de manteiga, tá? Não precisa ficar sovando. Então a gente vai fazendo essa farofinha. Aqui eu vou estar utilizando a essência de baunilha, mas caso aí na sua casa você queira dar ainda mais sabor de baunilha, você utiliza o extrato e não a essência, porque a essência ela apenas aromatiza a sua massa, tá? Essa massa ela é muito versátil, ela é uma base, então você pode acrescentar aqui também especiarias, canela, noz moscada, fica bem interessante. Raspas de limão, raspas de laranja, tudo que for seco. E aí você pode também variar um pouquinho a sua massa, caso você entenda necessário. Então, ó, eu tô fazendo aqui uma farofinha.
Já desmanchei a maioria dos pedaços maiores com vocês. E agora que eu já fiz mais ou menos uma farofinha, a gente vai acrescentar o ovo e a essência de baunilha. E vai misturar até ela homogeneizar. Não precisa ficar sovando, é apenas para ela se unificar. Não esqueçam de higienizar muito bem as mãos, manter as unhas cortadinhas. E aí ela já vai ficando bem, ela começa a desgrudar das suas mãos e todos os ingredientes vão se incorporando nessa massa. E a minha massa já tá relativamente pronta, é muito rápido. E agora eu vou ensinar para vocês uns truques, umas dicas preciosas para que vocês tenham biscoitos com formatos perfeitos. Então, aqui está a nossa massa. Ela desgruda das mãos, linda, cheirosa. E agora a gente vai para uma próxima etapa. Nessa etapa, a gente vai abrir essa massa. E ao contrário do que a gente vê na internet, para levar a massa depois de homogeneizada para a geladeira, a gente não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque senão a gente não consegue abrir ela de uma forma uniforme. Ela começa a quebrar. Então, o que a gente faz? Eu abro essa massa entre duas superfícies para que não grude no rolo. Então, pode ser saquinhos de freezer, papel manteiga, papel celofane. Na verdade, eu até prefiro papel celofane, porque eles vendem assim grande e fica mais fácil pra gente abrir. Então, eu vou utilizar aqui o papel celofane para vocês verem como que eu faço. Tô utilizando aqui um rolo que tem um medidor. Na verdade, vendem separados, mas tem meio centímetro de espessura. Ele limita ele limita a espessura na hora que eu tô abrindo a massa. Porque, principalmente como a gente comercializa, é legal que tudo fique padronizado. Então, por isso que eu acabo utilizando essa espessura, ok? Então, a gente vai colocar a nossa massa aqui, tá? E aí, ó, porque eu falei do tamanho, eu já consigo dobrar ele aqui, ó. Ó, vou dar só uma apertadinha aqui para aderir ao plástico. Vou segurar com uma mão e vou abrir com a outra, ó. E olha como é fácil você manipular a massa assim nessa temperatura. E aí eu vou abrindo na espessura que eu quero, vou virando. E vou abrindo. Uma dica aqui, para que o fundo também fique lisinho, a gente vira ela, abre, né, porque o plástico às vezes vai entrando pelo meio da massa, e também a gente passa aqui atrás para ela ficar bem lisinha.
Aí você vai ter um biscoito bonito, tanto em cima como embaixo. Acabei de abrir aqui a minha massa. Só vou verificar se não tem nenhum espacinho, algum pedacinho um pouquinho mais gordinho. Mas aqui, pelo que eu vejo, tá tudo certinho. Então, ó, ela tá super lisinha, tá? E aí eu vou utilizar aqui uma assadeira pra gente colocar embaixo e levar à geladeira ou ao freezer, tá? Essa assadeira é a assadeira de rocambole, mas se você não tiver essa, você pode utilizar a que você tem em casa, só vira o verso e usa o fundo dela, tá? Então a gente pega aqui, ó, coloca sobre a forma pra ela ficar plana, tá? E aí eu vou levar para a geladeira por uns 30, 40 minutos ou para o freezer por uns 10 minutinhos até que ela fique bem firme. E aí a gente vai começar a fazer o processo de corte. E agora eu acabei de tirar a minha massa do freezer, ela está bem firme, ó. Bem firme. E por que eu deixo ela bem firme? Porque ela garante que quando eu utilizar o cortador, ela vai ficar com um corte perfeito, né? E eu vou conseguir manipular ela, só de tirar ela do plástico e colocar ela na forma, me garante que ela não deforme. Porque se ela tivesse mole, logo que a gente abre e cortasse, quando eu fosse tirar ela do plástico, ela já ia deformar, ter alguma deformidade. Então a gente faz esse processo exatamente por isso, para você ter um biscoito com um corte perfeito. Então aqui eu estou utilizando alguns cortadores, pode ser tanto de metal quanto de plástico, tá? E a gente vai cortar a nossa massa neste momento. Eu utilizo uma espátula para mim não machucar minha mão na hora que eu corto. Então a gente vem aqui, ó, ela sai. Eu consigo manusear ela, ó, e ela tá com um corte perfeito. É um vinco que fica muito perfeito. E aí eu vou colocar ela na minha assadeira, tá? Aqui eu tô utilizando um tapete de silicone, mas você pode utilizar aí na sua casa uma folha teflonada, que vende em lojas de confeitaria, ou papel manteiga, da forma que você achar melhor pra você aí, tá? Então eu já começo a colocar os meus biscoitos aqui na minha assadeira, tá? Ó, ele sai perfeitinho. Então, a gente vai fazer todo esse processo de corte. Quando você terminar de cortar todo esse espaço, você vai juntar novamente a sua massa, abrir, voltar para o freezer e continuar com o processo de corte até que a massa acabe, tá? Essa massa, ela pode ser congelada crua por até 2 meses, mais ou menos, tá? Então isso garante aí também uma agilidade na produção, tá? E aí cortei todos os meus biscoitinhos, tá? Eu vou levar só mais uns 5 minutinhos para o freezer, porque nesse processo em que a gente tá cortando e colocando na forma, ele já fica um pouquinho mais mole, e vou levar ele pro meu forno pré-aquecido 180 graus. Eu acabei de tirar aqui os meus biscoitinhos do forno e eu deixei mais ou menos aqui no meu forno, que não é tão forte, 180 graus por uns 15 minutos. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nas bordinhas tem um leve dourado. E esse é o ponto correto do biscoito, é a hora que você já pode tirar ele do forno. Então, ó, começou a ficar douradinho, você já pode tirar do forno. E por que eu falo isso? Porque o meu forno é diferente do seu. Então faça um teste em casa, tá? Veja a temperatura que vai se adequar aí ao resultado, tá? E experimentem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar.
E agora eu quero só dar uma dica para vocês de como armazenar esses biscoitos que saem do forno. Eu utilizo esses potes com tampa para armazenar todos os biscoitos que eu assei no dia. Então eu vou colocar eles aqui dentro, tá? Coloco todos, vou passando plástico filme entre uma camada e outra. E também eu vedo com plástico filme, tá? Eu coloco aqui o plástico filme e também vedo com a tampa. Por quê? Porque os biscoitos decorados, os biscoitos amanteigados, eles absorvem a umidade do lugar. Então, se você deixar ele exposto, ele vai ficar um pouquinho murcho, sabe aquele pacote de bolacha que a gente deixa aberto? Então não fica legal. Então é sempre importante vocês manterem os seus biscoitos sempre muito vedados, muito bem vedados, tá? E a validade deles é de 30 dias, porém eu não passo essa validade para o cliente, tá? Porque é que nem um pão, né? A gente compra pão na padaria de manhã, ele tá muito bom. Se eu comprar ele à noite, ele não tá estragado, mas ele não tá tão gostoso como o de manhã. E eu tento levar isso também aqui para os biscoitos, tá? Então eu passo a validade de 10 a 15 dias para o cliente, ok? Mas eu recomendo que você faça o teste na sua região também, né? Para que você veja o tempo de durabilidade, cada região tem um comportamento, os biscoitos têm um comportamento diferente. Mas é assim que eu armazeno e eu acho que é importante vocês também fazerem dessa forma, ok? Então, agora que vocês já viram passo a passo, chega de pegar receita na internet, de colocar eles no forno e eles saem parecendo uns monstrinhos, né? Na minha época, pelo menos, era assim. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu com esse biscoito que era para ser redondo e não tá redondo? Mas agora com essas técnicas eu tenho certeza que vocês vão ficar mais seguros e tem que anotar aí todo o aprendizado e colocar em prática. Isso é fundamental. Aí que eu resolvi me arriscar. Primeira vez que fiz a massa do biscoito amanteigado e primeira vez com glacê real. Não sabia no que ia dar, mas deu super certo, os biscoitinhos ficaram super legais. O glacê real não saiu no ponto que eu realmente queria, né, mas realmente é prática. Fiz e ficaram super bonitinhos até. Enviei até as fotos pra Monique ver, ela ficou surpresa, né, por ser minha primeira vez com os biscoitos, falou que ficou muito legal, bem bonitos. E foi daí que eu resolvi continuar praticando. E na sequência, a Monique abriu o curso para biscoitos decorados também online, no qual eu estou inscrita, estou participando e adorando. As aulas são super didáticas. A Monique dá uma assistência muito boa pra gente, sempre que a gente tem dúvida, pode mandar qualquer perguntinha lá na plataforma, ou até mesmo por WhatsApp, ela nos ajuda muito, muito fofa. Tenho muito a agradecê-la. Hoje eu já tenho a minha página no Facebook e no Instagram, Biscoito com Amor. Já faço meus biscoitinhos e vendo. Se tornou uma renda extra para mim, que eu espero que daqui para frente dê muito certo. Quem sabe seja a minha renda principal. Mas realmente é muito bom. Se vocês estão em dúvida aí e se faz ou não faz, façam sim, se inscrevam, pratiquem, que é muito bom. E pode se tornar o seu negócio, sua renda principal. Não percam essa oportunidade. Essa é a primeira etapa dessa trajetória aí que a gente vai ter durante essa semana. E eu quero fechar essa aula dizendo o que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou ensinar para vocês o processo mais temido quando a gente fala em biscoito decorado, que é o glacê real. Tá? Eu vou ensinar para vocês uma técnica muito assertiva, tá? Que vai ajudar muito no ponto correto para se utilizar nos biscoitos decorados. E isso vai ser de extrema importância, vocês não podem perder por nada. Agora, vocês têm 3 tarefas.
Acompanhem o e-mail de vocês, é por lá que eu mando as informações, o link das aulas, tá? Todo o nosso contato é feito por lá. Se cadastre também no grupo VIP do WhatsApp para receber de antemão, alguns conteúdos, né, da jornada, alguns avisos importantes, e faça o download do resumo dessa aula lá no nosso canal do Telegram, que vai estar disponível para vocês. É isso, aqui embaixo tem uma área de comentários, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, e eu vou fazer o possível para ler e responder a todos. Até a próxima aula!